Glória a Deus, aleluias. Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a santa paz do Senhor. É um motivo de muita alegria de estarmos aqui reunidos mais uma noite na programação Restaurando o Altar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Deche, que está aqui conosco. Amém. E o nosso irmão obreiro Abraão, que Deus venha abençoar, fortalecer e guardar a cada dia das nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, hoje a pastora ela não pôde vir, mas na próxima semana ela estará aqui conosco para falar da palavra de Deus. Você que está nos vendo na página da Igreja Restaurando o Altar, vai compartilhando, vai dando o seu joinha, convide o seu amigo e sua amiga para que possa estar junto conosco para falar da palavra de Deus. E você que está ouvindo a rádio Restaurando o Altar e a rádio MDix, também vai falando para o seu amigo e sua amiga para poder falar da palavra de Deus, para eles ouvir Jesus falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, amém. E estou agradecendo a Deus pela esta oportunidade que Ele me deu. E estou agradecendo também o pastor Fábio pela confiança e pelo amor que ele está comigo, e por isso ele me convidou para estar aqui junto conosco e com vocês lá em casa, para nós compartilhar, para nós beneficiar mais uma vez na graça do Senhor. Abençoa vocês também que está lá à frente da sua televisão, do seu rádio, e este momento à frente do Senhor. Eu sei que hoje Deus estará junto conosco e você será abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Abraão. A paz do Senhor, Igreja do Cristo, a paz do Senhor, meus amados. Eu agradeço a Deus por estar aqui no dia de hoje. Foi uma bênção e vai ser uma bênção o dia de estarmos aqui juntos, na presença do Senhor, no programa Restaurar o Altar. Isso. Isso aí. Deus abençoe o meu pastor Fábio, Deus abençoe esse programa. Amém. Tu que está nos assistindo pela rádio, pelo celular, por qualquer meio que tu está nos assistindo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Muita gente diz que o mundo hoje está tendo muita tecnologia, muitas coisas desenvolvendo. Mas eu penso uma coisa: tudo que está acontecendo hoje é porque já era, Deus já planejava tudo. Então, o canal que a gente está usando hoje pode ser pelo celular, pode ser pela rádio, pode ser pela televisão, mas deixa eu te falar, isso aqui pode ser um meio que Deus sabia que vai acontecer para localizar a sua vida, para abençoando você, para limpando a sua vida, razão pela qual seja concentrado, partilha essa informação, partilha, não negligencia isso. Tu não pode saber o que pode acontecer depois de assistir isso. O nosso Deus, Ele tem maneiras várias para acontecer, para fazer algo na vida de uma pessoa. Então, espero que você que está nos assistindo pela rádio, pela televisão, pelo celular, se concentre, porque sabe na Bíblia, Deus não liberta alguém da mesma forma. Tem gente que Deus liberta para curar com sal. Tem gente que Deus liberta para curar na mão. E tem gente que Deus liberta para falar. Então Deus usa qualquer meio para libertar, para abençoar, para curar alguém. Esse meio, este programa pode ser o meio pela qual Deus queria mudar a sua vida. Deus queria curar a sua doença. Deus queria fazer algo na tua vida. Razão pela qual eu te convido mais uma vez. Compartilha. Seja concentrado. Algo de novo vai ser para você. Deus vai fazer algo disso para a sua vida. Deus abençoe você que está me assistindo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs. Já estão observando que hoje o culto aqui vai ser abençoado por Deus, né? Amém. Deus trouxe o pastor Deche e o nosso irmão obreiro Abraão para falar do amor de Cristo, principalmente sobre libertação.
né? Quando Deus ele entra na nossa vida para nos libertar, ele transforma a gente por completo. E a Bíblia mesmo nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, andando na presença do Senhor, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos ouvir um louvor abençoado e retornaremos em seguida para a glória de Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista,
olho para o alto, então vem o meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus, aleluias, meus irmãos e irmãs, que louvor abençoado, né? Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar. Então isso nos mostra que o nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é digno de toda honra e é digno de toda glória. Não deixe de compartilhar, de dar o seu joinha, convidar o seu amigo e sua amiga para poder assistir esta programação Restaurando o Altar. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Marisa. Deus abençoe pastora Marli, a nossa irmã Renê, Deus abençoe a vida da senhora. Gil Gonçalves, Deus abençoe. Maria Oliveira, Deus abençoe. Sandra, né, que está conosco. São bastante pessoas que estão nos assistindo. Meus irmãos, não deixe de compartilhar. Vai convidando o seu amigo e sua amiga para poder estar ouvindo a palavra de Deus. Pastora Marli está aí nos assistindo. A nossa irmã Joyce, que Deus abençoe. A nossa irmã Diaconisa Nilka também está nos assistindo. Que Deus venha te abençoar, venha te fortalecer a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, amém, amém. E irmão Henrique Mbia está nos assistindo. Deus abençoe você onde que tu estás. E a partir dos Estados Unidos, que Deus te abençoe. E a irmã Maria Bertolini também está assistindo. Deus abençoe você, irmã. Eu sei que hoje a graça do Senhor está conosco e Deus vai operar muita milagre no dia de hoje. Amém, amém, amém. Amém. Irmão Abraão. Amém. Que Deus abençoe o povo de Deus, todo mundo está nos assistindo aí. Que Deus abençoe todo mundo. E eu sei que se Deus nos deu o dia de hoje, Deus sabe por quê, pastor. Amém. Uma coisa que eu me alegro na Bíblia é porque a Bíblia nos conta que o primeiro dia Deus queria alguma coisa. O segundo dia Deus queria outra coisa. O terceiro dia Ele queria mais outra coisa. Amém. Isso deu para entender que todos os dias Deus tem algo para criar. Aleluia. Isso deu para entender também. Todas as circunstâncias, todos os momentos, Deus tem algo para fazer. Amém. Então, eu fico alegre porque quem está nos acompanhando neste momento, Deus tem algo para você, irmão. Amém. Deus tem algo para fazer na sua vida. Está nos acompanhando lá? Tenha fé, acredita. Uma coisa que é importante, meus irmãos, sabe que o homem pode te convidar, te dar uma promessa e chegar a te dar uma explicação. Mas o nosso Deus, Ele não é a pessoa de explicação. Aleluia. Se Ele te convidar neste encontro, Ele tem algo melhor. E já tinha algo melhor para você. Quem tenha fé, compartilha este programa. Assista até o final. Não esqueça que Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você neste programa. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou acompanhar, Aleluia. também vou complementar, vou mandar a paz do Senhor para todos os amados que estão nos acompanhando, que estão acompanhando o vídeo, que estão dando like aí. Que Deus vos abençoe, que Deus acompanhe todo mundo. Fica ligado com a gente aí. Deus tem algo melhor para você. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Também quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Neuza e a nossa irmã Iazali, Deus abençoe. A nossa irmã Isael, Deus abençoe também. São muitas pessoas que estão nos assistindo. Pastor Deste, o Beira Abraão. Isso significa o quê? Que a obra do Senhor, ela está sendo iniciada. E quando a gente observa que o Senhor Jesus Cristo já está falando com o povo de Deus, o nosso coração se alegra. Como o nosso irmão Abraão falou, né? Deus tem um dia certo para poder falar conosco. Todo dia o Senhor, Ele trabalha na nossa vida. E eu creio que hoje não será diferente.
O trabalhar de Deus na nossa vida é nos surpreender. Deus, ele faz coisas extraordinárias. O Senhor sempre nos surpreende. Às vezes nós achamos que vai acontecer algo de ruim na nossa vida, mas o Senhor, ele transforma a água para o vinho. E quando Deus, ele transforma a água para o vinho, é um decreto do céu que ele está falando com cada um de nós nesta noite. Quando o Senhor, ele quer trabalhar na nossa vida e nós achamos que o problema é maior do que o nosso Deus, aí ficamos enganados pela situação. Mas quando nós entregamos o nosso problema para Deus, ele transforma a água para o vinho. Isso significa o que, pastor? Mudança. E quando a mudança vem para a nossa vida, é uma transformação. E quando a transformação ela vem para dentro de nós, ela preenche o vazio. E quando preenche o vazio, o Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, ele nos transborda de alegria e de felicidade. A Bíblia também nos ensina que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aonde havia tristeza, quando Jesus ele chega no ambiente, até a tristeza pula de alegria. Então não existe dificuldade para Deus. O céu não está com dificuldade não, mas o céu está atento ao nosso clamor e ao nosso pedido de oração. Também quero louvar a Deus pela vida do Bernardo Augusto, que está também nos assistindo. Então, meu irmão e minha irmã, fique atento. Neste momento, nós iremos ouvir mais um louvor e retornaremos em seguida para a glória de Deus. Feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer.
Glória a Deus, aleluia, meus irmãos e irmãs. Que louvor abençoado, né? Deus, Ele quer passar um bálsamo sobre as nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer fazer conosco nesta noite. Ele quer operar um milagre, mas para operar um milagre nós precisamos dar legalidade ao Senhor Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então fique atento até o final, que eu creio que o Senhor já está falando ao teu coração. Ele já está falando ao nosso coração aqui no estúdio. Então automaticamente o mesmo Deus que opera maravilhas e milagres aqui é o Deus que está te visitando na tua casa, você que está assistindo, você que está ouvindo a rádio. Então fique atento que o Senhor Jesus Cristo já está falando conosco em nome de Deus. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Nair Freitas, Deus abençoe. Hilda Pereira, nossa irmã Rosângela, que Deus venha abençoar, fortalecer, te guardar em todos os teus caminhos. Amém, pastor? Amém, amém. Deus abençoa a todos nós. E, pastor, quando estou vendo aqui restaurando o altar, isso é muito forte. Amém. Porque nada pode ser melhor se o altar não está restaurando. É verdade. Eu sei que através desse programa, muitas vidas vai ser restaurado. Amém. Não é só vida espiritual, Amém. mas é a vida física. Amém. Eu sei que nada pode ser mudado e se a vida espiritual não está restaurada. É verdade. Eu sei que o Senhor restaurará a sua vida, a sua família. Tudo que você perde pode ser muitos anos passados. Pela graça do Senhor, a vida vai ser mais melhor, porque o altar vai ser restaurado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Amém. Deus, Ele é maravilhoso, né? E Ele está falando com nós a cada minuto e segundo da nossa vida. Neste momento, eu vou pedir para o nosso obreiro Abraão fazer uma oração. E eu creio que o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Os teus pedidos de oração, vamos falar com o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Ele vai falar conosco. E quando nós orarmos, vamos colocar o que é impossível para nós fazermos, colocar na mão do Senhor. E confiar, porque não adianta eu falar que eu estou com problema e vou entregar para Jesus agora e daqui 5 minutos querer tirar o problema da mão do Senhor. Não tem como Ele operar. Mas se nós confiarmos em Jesus, Ele vai fazer a boa e a perfeita obra. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Irmão Abraão. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, queremos fazer oração. Queremos orar. Também vou cumprimentar o meu filho, a partir de Angola, que está nos acompanhando. Amém. Israel Zola. Que Deus te abençoe. Eu quero que, amado, não vamos esquecendo que estamos no programa Restaurando o Altar. A restauração é melhorar algo que estava bom e já não está mais em condições. Aleluia. Então, o nosso Deus é um Deus que restaura. O pastor disse aqui, ele restaura a vida espiritual, com certeza. Também restaura a alma, restaura a saúde, restaura o trabalho, restaura tudo. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia disse, nada é impossível a Deus. Glória a Deus. Neste momento eu quero que você pega onde está se sentindo mal. Se você estiver doente, pega onde está te doendo. Vai passar numa cirurgia. Acredita que o nosso Deus é Deus da restauração. Amém. Neste programa eu estou acreditando que Deus já está disponível para restaurar a vida de uma pessoa que está nos assistindo. Então, com a fé, quem tem problema,
Pega a tua mão, coloca no coração. Barriga está doendo, vai passar na cirurgia. Pega agora, creia agora, Glória a Deus. creia agora. Eu sei quem é o Deus que a gente serve. Nosso Deus está vivo. Vamos orando a Deus agora. Querido Deus, Pai do céu, mais uma vez viemos apresentar este programa e este povo lindo que o Senhor nos deu para nos acompanhar. Meu Deus, Deus da libertação, Deus que cura doentes, Deus que opera maravilhas. Eu estou te apresentando neste momento a vida de cada um que está nos acompanhando neste momento. Ô Senhor, ela diz: o que está revelado é para a gente, mas o que não está revelado é para o Senhor. Eu quero dizer que o Senhor sabe o que a gente não sabe. O Senhor conhece os problemas do povo que está passando. Olha, esse irmão que está nos acompanhando neste momento tem problema da doença. Ele está pensando onde ele vai indo, o que ele vai fazendo. Olha esse senhor que está perturbando o Senhor, não tem solução, está doente, Senhor. Meu Deus, neste momento eu vi apresentar estas pessoas nas tuas mãos. A Bíblia diz que nada é impossível a Deus. E neste momento estou orando a Deus que quem está doente, neste momento começa a receber a cura, começa a receber a libertação, começa a receber a cura, em nome de Jesus. Onde a doença estava, que a doença sai, que a doença sai, que a doença sai, em nome de Jesus. Onde tinha problemas que não tinha solução, eu estou crendo a Deus da solução, que a solução comece a entrar agora, em nome de Jesus. Oh meu Deus, a Bíblia diz que nas tuas mãos a gente entrega tudo. Meu Deus, na Bíblia tinha as mulheres como Ana, que não tinha filhos, orando a ti. O Senhor deu filho. O Senhor deu filho, o Senhor deu alegria onde tinha tristeza. Meu Deus, quem está nos acompanhando pelo este programa, que está triste, que a alegria entra, Senhor. Restaura a vida de uma pessoa, Senhor. Restaura alguém neste momento. Restaura alguém neste momento, Senhor. Restaura um casal que está brigando. Restaura o tempo de uma pessoa. Restaura alguém neste momento. Em nome de Jesus, Pai da glória. Oh, aleluia, aleluia. O céu está sempre disponível. O céu está disponível. O céu está disponível. Quem está a crer, recebe a tua cura. Quem está a crer, recebe a libertação. Quem está a crer, recebe o trabalho. Quem está a crer, recebe o trabalho. Quem está a crer, recebe o filho. Quem está a crer, recebe a restauração. Quem está a crer, recebe tudo que você está precisando agora. Recebe agora. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Graças a Deus. Meu Deus, enquanto estou orando, estou vendo a mão escura na vida dos teus servos, na vida das tuas filhas, na vida dos teus filhos, meu Deus. Neste momento eu estou repreendendo toda a mão escura de diabo Satanás. Toda a mão, todas as obras, Senhor. Todas as obras que não confessam o teu nome. Estou repreendendo agora. Estou repreendendo agora. Em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Toda mão escura que bloqueou a vida dos teus filhos, que complicou o destino dos teus filhos, Senhor, que saia agora, que seja sem efeito, meu Deus. Oh, meu Deus, Tu és Deus da restauração. Aleluia. Restaura a alma, restaura a alma. Restaura a alma, restaura a alma de alguém neste momento. Assim a gente orei, meu Deus, com a fé. A gente acredita em Ti, meu Deus. Tu és a solução. Tu és a solução, meu Deus. Aleluia. Agora estou acreditando, meu Deus, que alguma coisa já está acontecendo na vida das pessoas que estão nos acompanhando, meu Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Assim oremos com a fé. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos. Que oração abençoada.
Aquele que estava colocando as mãos para impedir o agir de Deus, o Senhor repreendeu nesta noite em nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos ficar atento que o pastor Décio vai ser um instrumento do Senhor nesta noite para falar da palavra de Deus. Então vamos ouvir o Senhor Jesus Cristo falar conosco para a glória de Deus. Amém, pastor? Amém, amém, amém. E queremos escutar as palavras. E antes de começar a palavra, e vou abençoar a minha filha, que eu amo muito, Anaísa Justina Deshi. Eu amo muito você, filha. E vou abençoar também o meu filho, Leonardo Anjo Deshi. E Deus abençoe você. Amém. E queria te dizendo uma coisa muito importante. E na tarde de hoje, ou à noite de hoje, e você fica muito sensível, porque Deus quer te falar uma coisa. Amém. Não vou falar muito não, mas tem muita coisa para te dizer. E quer te dizer uma coisa, que Deus vai fazer uma coisa muito maravilhosa na sua vida. Amém. Amém. Tem uma coisa que Deus vai operar na sua vida. Amém. E que você ainda não viu. Vou te pedir, acredita só. Amém. E vou falar muito bem na minha língua materna, Amém. porque eu gosto muito. Também tem outra pessoa que está assistindo, que não sabe também bem falar português, ou não entende bem, e vai ser mais melhor. Amém. Aleluia. Amém. E tulingi tolobela tema uma coisa importante makasi mingi. Queremos falar um tema que é muito importante. Nazokanisa ozala vraiment prêt, sensible a koyoka maloba. Estou pensando que seja sensível para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na pokwa ya lelo to na butu ya lelo. Nessa tarde, Nzamba ko restaurer ba vie ebele. Deus vai restaurar muitas vidas. Nzambe ako restaurer ba vie ebele. Deus vai restaurar muitas Ba vidas. vie mingi ko changer na pokwa. Muita vida vai mudar nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Tem na bisto kolobela lelo. Nosso tema de hoje, Ezali tangu voile ezolongwa na miso. quando a face é descoberta. Tangu voile ezolongwa na miso. Quando a face é descoberta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tozotanga na livre ya Juge, Vamos ler no livro de Juízo, chapitre 11. no século número 11, Non, Juge, chapitre 6. Juízo 6, Tozobanda na verset 11. também começando no versículo 11 Ti na verset 14. até 14. Batangeli biso 21 ti na 22. Juízo capítulo 6, 11 A 14 e tozotanga 21 ti na 22. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Juízo capítulo 6, versículo 11 até 21, né, pastor? Amém. Capítulo 6, versículo 11 até 14. E veio ali um anjo do Senhor Glória a Deus. e se assentou debaixo de um carvalho que ficaram em Ofra e que pertencia a Joás e Abieditade e o seu filho Gideão derrubava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. 13. O Gideão lhe disse: oh meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres, os quais nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste podeiro
e tu salvarás Israel da mão dos medianitas. Amém. Não te enviarei eu. Não te enviarei eu? Aleluia. 15. E ele lhe disse: Oh, meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre e Manassés. E eu sou menor da casa do meu pai. Versículo 21 até 22. 21. Mesmo capítulo, 21 até 22. 21, 22. Glória a Deus. Aleluia. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara Aleluia. que estava na sua mão e tocou a carne, os bolos se fermentou e subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. 22. Enquanto Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, o Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. Palavra do Senhor. Amém. Quand la voile est découverte. Quando a face é descoberta. Quand la voile est découverte. Quando a face é Nini descoberta. ezosalama. O que acontece? O que acontece Nini ezosalama quando tango a face elongi está descoberta? eza kupulele. Aleluia. Amém. O que acontece, pastor? Nini esalamaka pasteur? Quando Tango a face está Elongi. coberta, eza ya kozipama uau, não dá para ver nada. okomona eloko te. Aleluia. Amém. Não tem aonde ir, não tem como fazer. okokende esika moko te osala eloko O moko que te. a Bíblia disse? Bíblia elobi nini? O povo de Israel Peuple ya Israel bazalaki na kati ya mboka na bango. estava no seu país. Aleluia. Amém. Ele vivia no seu próprio país. azalaki na mboka na bango Mas o moko. que acontece, pastor? Nini ekomaki Cada vez ntango nyonso bango bandai kolona eles semiam, biloko ekoli as sementes cresciam. ekomi na ntango baya kobuka. Chegou no tempo dele acolher o Mais que ele nini semia. ezoloba A Bíblia diz: ezalaki na bapaya tinham os visitantes, os estrangeiros, babandai koya medianitas que vieram koasijetir bango. para Oh. tomar conta deles. Jesus bazoloba boye Então dizendo o seguinte: babandai koya bango moko te eles não viam somente eles, na banyama na bango viam com seus animais, na batante na bango. com suas E tendas. Bíblia eza claire. A Bíblia está claro. Ezoloba boye Está dizendo o seguinte: babandai koya lokola mabanki. eles viam como se fosse. Oh, Jesus. Amém. Babandai koya lokola mabanki. Eles viam como se fosse aves. Haleluya. Amém. Tango bazoya Quando eles viam, sabe dire bazolia nyonso eles comiam tudo, destruíam tudo. bazobebisa nyonso Destruíam tudo. e babandai kotikela te Não deixavam nada. tango miso ezofungwama Quando a face está descoberta. tango voile ezolongwa na miso. Quando a face está descoberta. O que diz a Bíblia? A Bíblia disse o quê? Povo de Israel Peuple de Israel, po bakima likambo oyo para fugir este negócio, po base protéger kona likambo para oyo ele se proteger com esse problema, po bazala sécuriser para ele estar seguro, babandai kokima na kati ya bazanga eles fugiam nas matas. babandai kokima na kati ya bagrosse. Marchiam fugiam nas matas. Haleluya. Glória a Deus. Tem problema oyo ezotungisa bomoi na yo É o problema que está te incomodando. eza na baréalité oyo ezali koasijetir yo Tem realidade que está te tomando conta. ozoluka de você. basolution ndenge nyonso tu Tem procurando solução de qualquer mais forma. ozozwa te. Não tem solução. Haleluya. Amém. ozosala ndenge nyonso Tu faz de qualquer nakosa forma. sortir ndenge Como é que vou sair desse problema? okoti bandako ya kimbanda Você foi já nas casas, okonsulte bapaster você consultou os pastores, osali ndenge nyonso você fez de tudo. mais solution eza te. Não tem solução. Alleluya. Amém. nalingi nayebi biso eloko moko Quero te dizer uma coisa. ntango voile ezolongwa Quando a face está descoberta, ezalaki na mwana mobali moko tinha um homem, kombeni ezalaki gedeon. o seu nome era Gedeão. Alleluya. Amém. tinha uma sistema Ele na sistema moko oyo ebandaki koreyi na kati ya israel. que reinava em Israel. Sistema yango ezalaki nini? O que foi o sistema? binemi Os inimigos, babandaki koya koasijetir bango. ele tomava conta E deles. cada um deles
dos povos de Israel Israel procurava a solução para colocar na solução sua maneira. na maneira na O que posso fazer não sala nini para fugir esta pandemia? pona aqui Aleluia! Quando o Covid entrou no mundo, então o covid é na mokili cada país pepe nyonso procurava uma forma, vai uma colocar. maneira para se proteger eloko contra moko o kosala Covid. pona kuproteger contra E covid naquela época, na tawana bango bazalaki na problème na bango. eles também tinham o seu Ezalaki problema Covid te. não era covid Ezalaki assujettisation era escravidão ya bainemi. dos inimigos Alors, Gédéon, Gedeão na kati ya problème oyo, com esses problemas azalaki pe na système na ye. ele tinha também o seu sistema O que dizia a Bíblia? a Bíblia disse o quê? Abandaki konika farinha. Ele frutava fruto Oh. a farinha Abomba yango musika ya binemi. para cuidar de fora dos inimigos. Mbala moko ange ya nzamba ye. De repente apareceu o anjo do Senhor, Abengi ye na kombo na ye. lhe chamou com o seu nome, Alobi na ye aza vaillant héros. lhe chamou valente herói. Alléluia. Amen. Gédéon alobi. Gedeão disse: Soki naza vaillant héros. se eu sou valente herói, Mais pona nini makambu nyonso ezokomela biso? por que isto nos acontece? Batata na biso babandaki koloba na biso. Os nossos pais nos falaram, Nzambe alongolaki biso na kati ya Israel. Deus nos tirou no Egito, Nzambe akatisaki biso bibale. nos fez atravessar os mares, Nzambe abomaki mboka to arme mobimba ya baegyptien na kati ya mer rouge. Deus matou o exército do Egito dentro do mar vermelho. Bazoloba boye. Diziam o seguinte: Tokatisaki Jourdain a pied sec. atravessar a multidão com secamente. Alléluia. Amém. Nzambe wana za wa. Este Deus, onde ele está? Gédéon alobi. Gedeão disse: Si l'Éternel est avec nous. se o Senhor está Oh, conosco, si o Senhor está conosco. só que nzambe aza na Mas biso, por que mpona nini esta doença? Por que este sofrimento? mpo nini basofrance oyo, Por que este sofrimento? mpo nini pasi oyo? Non, Gédéon Gedeão, ayebaki te nani oyo azali. ele não sabia quem ele era, Ayebaki Nzambe ya masolo. ele sabia Deus das histórias, Ayebaki Nzambe ya batata na ele ye. sabia Deus dos seus Mais pais, ayebaki te nani oyo ye mas azali. não sabia quem ele Alléluia. é. Glória a O que Deus. diz a Bíblia? A Bíblia disse o O quê? meu povo, Pepe nanga, mon peuple, meu povo périsse estão morrendo faute de por connaissance. falta do conhecimento. O povo de Deus de hoje, Povo, Pepe ya Nzambe ya lelo, estamos morrendo ou sofrendo tozonyoka mpe kokufa por na falta de conhecimento. por falta de conhecimento. Hoje a igreja ficou muito fraca. A igreja come faible. A igreja perdeu a glória. A igreja ebungisi kembo. Por quê? Mpona nini? Falta de conhecimento. Mpona kozanga Por boyebi. quê? Mpona nini? Voile e couvrir miso abana yaba. A cara tá tapado. Deus tudo poderoso. Notre Dieu aza le tout puissant. Deus grande. Notre Dieu aza munene. A Bíblia diz Biblia elobi todo povo do mundo, peuple nyonso ya quando mokili escutava só, so bande koyoka lá está o povo de Israel que está vindo. kuna peuple aza Oh koya Jesus, o povo tremei. bandaki kobanga. Babandaki kobanga makasi Eles mingi. entravam com Koyoka tremendo, kaka ke Nzambe ya Israel azoya na bana Israel. só dizendo que Deus está vindo com o povo de Israel Nkolo ya lelo. nestes dias. Aleluia. Amém. O povo de Deus bakomi muito fraco, pastor. O povo de Deus ficando fracos. Peuple ya Nzambe bakomi le peuple le plus bas ya mokili. O povo de Deus tornamos como se fosse o povo mais baixo do mundo. Tango voile ezolongwa lelo. Porque a cara tá tapada. Isso agora quando a cara tá Nini tapada. yeko salama. O que acontece? Bazoloba na biso. Então nos falar, Gédéon Gedeão, abandaki konika farine. ele
fazer a farinha. Tangu ange akutani na ye, Quando o anjo se encontrou com ele, abandi koyebisa bengi ye aza mutu amakasi. lhe chamou valente herói. Ye moko amitali amoni ke naza mutu amakasi Se te. olhou e disse: Não sou Alobi naza valente. eloko tie. Disse: Não sou nada. Abandi kotala makambo nzambe asala. Começou a ver coisa que Deus Na operou. oyo ye azo É o vivre. que ele está passando. Alobi jamais. Disse: Não, Naza ero te. não sou eu. Eu não sou ninguém. Naza mutute. Eu não tenho nada. Naza nem locote. Eu não sou nada. Naza nem locote. Aleluia. Amém. Mas o que acontece? Nini salamaki. Depois Après, de conversação, Ele solo oio. do diálogo Ele solo oio. entre Deus, Na Nzambe. não, entre o anjo do Senhor Anjo ya Nzambe. e o Gedeon. Na Gedeon. Aleluia. Nasepeli mingi nini? O que me alegrei. Na tango ya masolo na bango nyonso. Quando eles conversavam, Voile na nekoya kite. ainda a cara do Gedeon estava tapado. Azalaki voile. Ele estava tapado, a sua cara estava Ayebaki tapada. te nini ebane kokoma. Não sabia o que estava acontecendo. Ayebaki te nini ekokoma. Não sabia o que vai acontecer. Toyebi mpo na nini? Sabe por quê? Bana nzambe mingi lelo. O povo de Deus muito Même hoje. si baza bana nzambe, São filhos de Deus. baza voile. Mas a cara está tapada. Aleluia. Amém. Baza voile. A cara está tapada. Eloko nasepeli nango na verset oyo eza nini? O que me alegrei é o quê? Soki otangi na verset 21 Se você ler no versículo 21 ate verset 22, até 22, Gedeon asengi nzambe sini. Gedeon pediu um sinal. Ayebisi ange ya nzambe. Disse o anjo do Senhor: Alobi tika Deixa. soki réellement Se realmente oyo ozoloba na o ngai que eza está ya me falando solo. é verdade, Alobi nasengo sini mo. vou te pedir um sinal. Nzambe abi nesenga. Deus disse: Pede. Abi zelanga awa. Me aguarda aqui. Nazoya. Tô voltando. Akesala nini? O que ele foi fazendo? Akei kozwa offrande. Ele foi pegando a oferta. Aleluia. Amém. Graças a O Deus. Gedeon Gedeon foi pegar oferta. pegou a ofrenda. Azwi offrande, Pegou oferta. aye nango epai ya nzambe. Trouxe a Deus. Oh Jésus. Aleluia. Oyo eza makasi mingi koleka. É muito forte isso. Oyo eza makasi mingi koleka. É muito forte isso. Tango aye na offrande, Quando trouxe a oferta, balobi boye, disseram o seguinte: azwi nyama, pegou o animal, alambi ye bien, cozinhou muito bem. azwi lipa, Pegou o pão, sans levure, sem levain, aye nango. sem fermento. Ele trouxe. Azwi jus, Ele pegou o suco, aye na biloko misato, pastor. pegou três coisas, pastor. Oyo eza prophétique. Muito profético. Oyo eza prophétique. É muito profético. Tokokota kuna te. Não vamos entrar. Tokoyoka makambo oyo mokolo mosusu. Vamos ouvir isso outro dia. Tango aye na biloko oyo, Quando ele trouxe aye essas nango coisas devant ange ya nzambe. perante o anjo do Senhor, Alléluia. Amém. Mais ayebaki te nani azosolola na ye. ele não sabia com quem está conversando. Aleluia. Aleluia. Ele estava à frente de Deus. Ele está aqui para mim Ele Nzambe. estava à frente de Deus, tudo poderoso. Será que ele buscou a Nzambe Mas a um mulher ele não macassa? sabia quem é que estava à frente dele. Aí é que tem nani osa liboso na Pastor Fábio, sabe por quê? Pastor Fábio, por nini? Falta de oferta. Aleluia. Eza manque ya Ele é povo de Deus. Aza moça mwana na Pô, Nzambe. vou dizer uma coisa. Rebelo komako. Deus Nzambe abengi ye vaillant héros. lhe chamou valente herói. Alobi na ye okozala vaillant héros te. Não lhe falou que seria valente herói, não. Mas oza vaillant héros. Valente herói, tu és. Nakolobela komoko. Eu falo uma coisa. Ange ya nzambe O anjo do Senhor asambelaki mpo na Gedeon te. não olhou para o Gedeão. Apesaki Gedeon eloko te. Não deu nada para Gedeão. Mais Gedeon azalaki oyo ye azali. Gedeão era o que ele já era. Azalaki akomaki vaillant héros te. Ele não tornou valente herói, Mais não. azalaki vaillant héros. Ele já era valente herói, apesar do sofrimento que ele passava. Aleluia. Amém. Bible ezoloba po. A Bíblia diz assim: bozokufa. estão morrendo. Peple nanga O meu povo ezokufa estão lokola morrendo. qualquer pessoa. Lokola muito nyonso. Azokufa lokola qualquer pessoa. Como lokola muito nyonso. Bible ezoloba nazokamwa Estou admirando bana ya roi baprince o povo, o filho do rei, príncipe. bazotambola na bacheval. Estão a andar com os cavalos. Aleluia. Amém. Mais bana ya nzambe bazotambola na makolo. Mas o filho de Deus está andando a pé. Aleluia. Amém.
Gédéon Gedeão azwi biloko oyo misato, pegou as 3 coisas. azwi nyama, Pegou animal, azwi lipa oyo ezanga vin, Pegou. ezanga levure, pão sem fermento azwi jus, e pegou suco. aye nango liboso ya ange. Trouxe perante a Deus, no anjo do Senhor. O que aconteceu? Nini como aqui, Tango aye na biloko oyo misato, quando ele trouxe as coisas, aye nango wana trouxe mpona ange alia. para anjo comer. Ange alobi O anjo disse: zwa biloko oyo pega essas coisas. tia yango na libanga. Meu Deus, coloca em cima da pedra. Alobi zwa nyama Pega o animal, tia yango likolo ya libanga. coloca em cima da Zwa pedra. lipa oyo eza na levure te, Pega o pão sem fermento. tia yango likolo ya nyama. Pega, coloca em cima do animal. Zwa jus Pega o suco, sopa yango. pode botar lá em cima. Tango azwi atie yango likolo, Quando ele fez conforme que o anjo disse, maravilha. O Aleluia. que aconteceu? Nini como aqui, Irmão, a Bíblia diz, Bíblia Lobi, ange ya Nzambe o anjo do Senhor pegou batão que ele tinha na mão. pegou a vara, Aleluia. Amém. Apusi yango pembeni ya nyama. encostou perto do animal. Mbala moko nini esalami? O que acontece? Milingi bati. Acendeu fogo. Milingi bati. Aleluia. Amém. Isso é forte. Amém. Isso Saiu a profético. fumaça. Aleluia. Pastor, Amém. oferta, Oferta, o sacrifício sacrifício da Caim do Caim, e Abel. e depois do Abel, Basala que na mutema malamu. eles fizeram Mas com bom o coração. que aconteceu? Nini, como aqui, Tango Caim atie oferta na ye. quando o Caim colocou a sua oferta, Abel pe atie ya ye. Abel também ofertou. Milingi ezobima. A fumaça Mais saiu. différence ezalaki nini? Mas qual foi a diferença? Ya Abel Do ebandaki Abel. kokende direct. Subia diretamente para o céu. Ya Caim ebandaki. E do Caim não subia diretamente para o céu. Mpona nini? Por quê? A forma, Aleluia. a posição, Fome a na posição, qualidade de na oferta qualité que offrande. faz a diferença. Oui, c'est là qu'il y a différence. Aleluia. Amém. Tango Quando makambo oyo esalami, essas coisas aconteceram, azwi yango atie yango likolo ya libanga. ele colocou conforme que o anjo Libanga disse. oyo eza Isso. Yesu Masiya. Ele colocou as ofertas em cima de Libanga pedra que é oyo Jesus eza Cristo. ye moko ange de l'éternel oyo azalaki pembeni Esta ya pedra Gédéon. é o mesmo anjo do Senhor que estava perto do Gedeão, que é Jesus Cristo. Alimwe. Depois ele desapareceu. Alimwe. Desapareceu. Tango alimwe. Quando ele desapareceu, Miso ya Gédéon esalemi. a cara do Gedeão ficou descoberta. Aleluia. Amém. Pastor, o que aconteceu? E como é que nem Miso ya Gédéon o olho de Gedeão efungwami. se abriu. Ele não sabia que ele estava à frente do rei do rei. Aí a baquinha ali bolsou. Ele não sabia que aquele que está na minha frente Aí você ali bolsou nanga. é o Deus que eu escutava no meu pai. Exanzamba na nego é para papai nangai. Abandi koloba boy. Como se diz o seguinte: Mboka nanga. o meu país Eza ya pasi. é de sofrimento, Mboka nanga eza ya mukie. é muito pequeno. Libota nangai, a A minha família. família É uma família mais pobre dentro da Manassés. baseia plus pobre da Manassés. E eu não sou ninguém na minha família. Nós muito ter na casa da família. Eu não sou considerado na minha família. Nós conseguimos na Eu família. sou uma pessoa abandonada na minha família. Nós abandonei. Mas o Senhor lhe falou uma coisa. Eu Nzambe biselo como estou kongai contigo. nazana yo. Nga nazana yo elongo. Eu estou contigo. Nayebi problème ezotungisa yo. Nebite nini o que tá te Nayebi te nini eza koassujettir vi na yo. Não sei o que tá tomar conta da sua Mais vida. nalingi nayebi soboyo. O que eu quero te falar agora? Gédéon alobi na Nzambe. Gideon disse a Alobi Deus: namoni eu vi Nzambe Deus, nakokufa. vou morrer. Aleluia. Amém. Quero te dizer uma coisa. Quero te falar, não, eu Você não vai morrer. okokufate. Misu na yo nde fo efungwama. A sua face tem que ser Na descoberta. tango oyo eleka No tempo bato passado, babandaki komona Nzambe a babandaki pessoa kokufa. viram Deus Me morrer. nakoyebisa yo na tango oyo Nesse tempo agora, oyo olonga para
tu po vencer, yo okende liboso, para tu ir à frente, il faut miso efungwama, a tua face tem que ser il descoberta. faut yo omona nzambe. Tens que ver Deus. Alléluia. Glória a Rome Deus. azoloba nini? Como é que está dizendo ele? Koloba te na munoko na yo. Não fala na tua boca. Nani akomata likolo esika nzambe? Quem vai subir em cima onde está Akitisela Deus? biso makambo wana. Para não fazer Nani essas akokita na coisas. tombo esika Kristo azali? Quem vai descendo no túmulo onde está o Alamusa Cristo? Yesu po asala encore Para miracle. ressuscitar ele, para fazer Koloba milagre. bongo te. Não diga Glória a mais Deus. isso. Oh, glória a Deus. Romanos chapitre 10. Romanos 10. Nous vamos ler Estou botando aqui. versículo 6 até Versículo 6. 8. Tina 8. A Bíblia diz: Bíblia lobi. koloba te na munoko na yo. Não fala na tua boca. Pona nini maloba? Por que que as A palavras palavra é dentro de ti. eza na kati na A yo? palavra é dentro de ti. Eza na kati na yo. Kokende koluka nzambe esika mosusu te. Não vai procurar Deus para outro lugar. Nzambe aza na kati na yo. Deus está dentro de você. Nguya eza na kati na yo. Deus está dentro de Mais você. problème eza moko. O problema é Miso foi fungwama. tem que ser descoberto. Bana ya Israel O povo de Israel, azalaki na kati ya masumu. eles estavam dentro do Le pecado. péché, O pecado, o pecado, le péché, ezovale miso. ele faz com que nossa cara A seja Bíblia coberta. diz: A Bíblia lobi, e vossos pecados eza masumu na bino nde ezosala séparation. que está colocando a separação, O pecado Lisumu ezovale miso. está cobrindo nossa face. Aleluia. Amém. Não vai ver a glória de Deus Okumona nkembo se nzambe tu te, está vivendo dentro do pecado. soki oza na kati ya A masumu. igreja de hoje, L'église ya a lelo igreja está vivendo dentro do pecado. bayoko vive na kati ya Oh. masumu. O mundo está dentro Mokili da igreja. eza na kati ya église. A igreja Église está dentro do mundo. eza na kati ya Tudo mokili. que se faz no mundo Nyonso basalaka na mokili é a mesma coisa que está acontecendo. yango mpe ezokoma lelo na kati ya église. Eu gosto muito os povos brasileiros. alingaka mingi peuple brésilien. Pastor Fábio, o que Pastor. eles fazem? Nini peuple brasileiro basala? Os povos brasileiros Peuple brésilien conhecem bem a Deus. bayebi nzambe malamu. Bakoloba no boi. Que vão te dizer o seguinte: Eu eu sou quente, naza mondimi mas eu bebo. namelaka na ngai. Azoyeba bien que isso é pecado. Ele sabe que eza Mas eu lisumu bebo. namelaka na ngai. Eu sou crente, mas não estou conseguindo deixar assim. nakoka kotika asikereti É miso ezaya kubombama. a cara tá tapada, tá Okomona coberta. gloire ya Nzambe te soki miso ezaya kubomba. Não verás a glória do Senhor se a cara tá coberta. Aleluia. Juge chapitre 6. O Juízo capítulo 6, Gedeon Gedeão atelemi levantou. tango miso efungwami. Quando o olho se abriu, Atelemi. levantou. Pastor, ele libertou o povo de Israel. Aleluia. Akangoli peuple ya Oh, Israel. tango miso ezofungwama, Quando o olho se abre, o povo se levanta. peuple Aleluia. telemaka. Quando olho miso ezofungwama, Quando a face é a descoberta, boca fica aberto. munoko efungwamaka. A glória ezokita. Kembo a glória Glória desce. ezokita soki miso efungwami. Soki miso a glória desce. Tango Gedeon apesi ofrande, Quando Gedeão deu oferta, akomi mutu mosusu. ele tornou outra Balobi pessoa. atelemi, Ele levantou. abosani ke azalaki mwana makango, Ele esqueceu que era abosani pequeno. ke azalaki mutu te. Ele esqueceu que era ninguém na família dele. Atelemi akangoli Israel. Levantou, libertou Israel. Nalingi naloba na yo eloko Vou moko, te falar uma coisa. makambo oyo ezoredi na vi na yo, O que está na sua vida, parce que porque eza encore na péché tem ainda o pecado oyo ezoredi na kati ya bomoi. que está na sua vida. Ntango olingi osambela Nzambe, Quando quer orar a Deus, oraisonner você pensa, skol. quando eu bebo cerveja. Alleluia. Amém. Ntango olingi osambela Quando vai Nzambe, querer orar a Deus, oraisonner lobi Você ezalaki pensa- epai ya kimbanda. ontem você foi na casa do... Olengi moya osambela Nzambe eza te. Não tem como tu orar a Deus. Mais nalingi nayebiso eloko moko. Quero te falar uma coisa. Gedeon Gedeão, abandi komikangola ye moko. ele começou a se libertar sozinho, pastor. Amém. Ntango esili Depois disso, mpo akangola povo na para ye, libertar o seu povo, abandi kobrise bahotel.
Ele começou a quebrar o altar. abandi kobuka bahotel Ele começou a quebrar o altar. bahotel ya banzambe ya batata na ye O altar dos deuses do estrangeiro. abandi kobrise bahotel ya banguya oyo ebandaki korenie na kati ya Ele israele começou a quebrar o altar Parce que que reinava em Bible eza Israel. clair. Porque a Bíblia está clara. ezolobaka nzambe abandonaki peuple ya israele Porque a Bíblia diz assim: Deus abandonou o povo de Israel. nzambe alivraki bango na maboko ya monguna Deus os livrou nas mãos dos cause ya midianitas péché. por causa do pecado. Voilà pourquoi yo ozolela lela E por estar chorando muito mais na pokwa ya lelo nessa noite. okoki kobrise altar wana te Tu não podes quebrar esse altar. okoki kobrise altar wana te Não podes quebrar esse altar. Alléluia. Glória a Deus. nalingi nayebisa eloko Vou te falar uma coisa. oza mwana ya nzambe Você é filho de Deus. nzambe ayebi yo na kombo na yo Deus te conhece com o seu nome. nzambe aza na yo elongo Deus está contigo. mpo nzambe aopere miracle na vie Para na yo Deus operar milagre na sua mpo vida. nzambe achange situation ya bomoi Para na Deus yo mudar a situação na tua vida. eza problème na yo É o seu eza problema. problème ya nzambe te Não é problema de Deus. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. bible ezoloba boye A Bíblia diz assim: soki bokotatola mabe na bino se vão confessar vossos pecados, soki bokozwa desizio ya kotika ya se vão tomar a decisão de abandoná-lo, nzambe alobi boye Deus diz assim: akolimbisa Ele vai perdoar, akorestore vai restaurar. akoremplace nyonso oyo ebebisaki Ele vai restaurar tudo que foi destruído. eloko eza na kati na yo eza nini O que está dentro de você? oza mwana nzambe És filho de Deus? oza na nguya Tens poder? oza na nyonso Tens tudo? me miso no kaka eza ya kokanga A sua face está coberta. nga Eu, pasteur fabio pastor Fábio, obreu abraão Abraão, tokosa eloko moko te mpona não podemos fazer nada para você. maloba eza na kati ya monoko Aleluia. A palavra está na sua boca. nguya eza na kati ya maloba O poder está na sua boca. bible ezoloba A Bíblia diz: la vie et la mort a vida e a morte eza na nguya ya maloba está sob o poder da língua. oza na nguya na kati ya bomoi Você na yo. tem poder na tua Mais vida, lisumu nde kaka mas ezokanga yo o pecado está te mais impedindo. soki na pokwa ya lelo Se nessa noite okozwa décision vai tomar uma decisão ya kolongola kaka obstacle wana de tirar esse obstáculo, okoprofetize sobre vie na yo tu vai profetizar sobre a sua vida. alleluya Amém. gedeon atelemi Gedeon levantou-se, abandi kosakola começou a profetizar, abandi kobunda começou a mpe lutar alongi e venceu. ngai nayebisa eloko moko Deixa eu falar uma coisa. ntango nzambe Quando Deus, na genèse em Gênesis, akreye biloko nyonso cria todas as coisas, asilisi terminou. bible ezoloba boye Ela diz assim: nzambe azwi mutu Deus pegou o homem, atie ye liboso colocou à azobenga frente. banyama nyonso tu Ele chama todos os a bíblia animais. está dizendo bem Bíblia diz bem. deus estava observando Dizemos que observer ndenge nini como é que mutu o homem akobanda kopesa banyama bakombo vai nomeando os animais. alobi créons l'homme à notre image Ele diz- selon notre ressemblance Criamos o homem na nossa imagem, afin qu'il domine porque ele domina. quem é que pode dominar Não é uma coisa que eu dominei. só aquele que tem poder Kaka oza na nguia, inti tem poder kasi na yo nguia ezali, inti tem capacidade na yo de capacité ezali, transformar tudo que pode acontecer ou agindo na sua vida. mpona o transformer Eu nós. acredito que tu tem capacidade. Nandimi koza na capacité. Eu acredito que como tu é filho de Deus, Okoza mwana nzambe, você é capaz. oza capable. Porque você é imagem de Deus, tudo poderoso. Oza image ya nzambe ya nguya nyonso. Mas Eh? longola kaka eloko ezokanga yo. Tira o que está te impedindo. Oleli mingi. Choraste tanto. Basambeli mpo na yo Oraram mingi. muito para você. Me na pokwa ya lelo. Nessa noite, nalingi nasakola mpo na eu yo. queria profetizar para Na você. pokwa ya lelo Nessa nalingi noite, naprofetize mpo na Eu yo. queria profetizar para você. Mais maloba na ngai kozala na nguya Mas a te. minha palavra não terá poder.
maloba na ngai kozala na nguya te. A minha palavra não terá poder. Soki na kati na yo il y a les obstacles. Se dentro de você tem obstáculo, Soki na kati na yo se em você eza na makambo eza ko impedir tem coisa que tá te a impedindo, glória, ao poder que tem dentro de mim Kembo, nguya uza kati nanga, de se manifestar na sua é vida. uma vez na kati ya vina yo. Não vou conseguir fazer. Não, kwa kusai logo te. Gedeon Gedeon quebrou o altar do pai, o altar dos deuses que estava reinando dentro de Israel. abuki altar waneko reina kati ya E Israel. depois Et après, a restaurer altar ya Nzambe. my God, ele restaurou o altar do A Senhor. restaurer altar ya Nzambe. Ele restaurou o altar do Azwi Senhor. sikoyo offrande ya povo mobimba ya Ele pegou a Israel. oferta de todo o povo Aye atumbi liboso ya e Nzambe. veio, deu para Deus. La gloire est A descendue. glória desceu. Hoje Lelo, a gloire a glória, gloire elingi kita a sikoyo. glória que desceu agora. Haleluya. Amen. Nkembo ya Nzambe elingi A kita. glória do Senhor quer descer agora. Nkembo ya Nzambe elingi kita. A glória quer descer agora. Mais Mas, kaka soki yo se você okosala nini? vai fazer o quê? Okolongola impediment. Vai tirar o que está te pedindo. Amen. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tolingi tosambela Queremos Nzambe. orar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Nzamba lola. Deus do céu. Nzamba lola. Deus do céu. Nayebi te soki nini ezoderange vina. Não sei o que está incluindo a sua Nayebi vida. te combien d'années oumeli na kati ya souffrance. Não sei quantos anos fica no Nayebi te sofrimento. combien d'années oumeli na kati ya pauvreté. Não sei quantos anos que você está na Nayebi te pobreza. combien d'années oumeli na kati ya maladie oyo Não ezokanga sei vina yo. quantos anos você está no Naza com pe doença. na posa koyeba yango te. Também nem quero saber. Nayebi eloko moko. Não quero saber. Sei algo. Nzambe ya Israel Deus do Israel. aza ndenge moko. Eu mesmo. Lobi Ontem, lelo hoje pe libera na e libera. para sempre. Na temps oyo Neste momento, akoki kochanger ele pode mudar histoire ya vie na a yo. história da sua vida. Nazoloba ngo bien. Estou dizendo bem. Lobi te Não é mais ontem. lelo Hoje, sikoyo agora, si seulement somente okofongola motema no você vai abrir o seu coração, okopesa ye vai entregando place akota o lugar para ele entrar, aopere para ele operar. na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Amen. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que palavra abençoada, meus Amém. irmãos. Aleluia. Deus falou tremendamente ao nosso coração. Amém. Você que não escreveu o seu nome no livro da vida, esta é a oportunidade. Depois desta palavra, Aleluia. peça perdão para Deus e fala: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que quando o Senhor vier nos buscar, eu esteja preparado para entrar na Nova Jerusalém. Amen. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, Jesus. dobre o teu joelho e fala: Senhor, me perdoe por não estar na tua presença, mas a partir de hoje eu quero voltar a ser seu filho. Amém. E a partir deste momento, você orando, o Senhor te reconcilia e você será filho de Deus novamente, Glória a Deus. para a glória de Deus. Amen. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que assistiram à programação Restaurando o Altar, a cada um que está ouvindo na rádio Restaurando o Altar e na rádio MDix, que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer, te guardar em todos os teus caminhos. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Desche, Amen. que veio trazer esta palavra abençoada, o nosso obreiro Abraão também, que veio falar da palavra de Deus e traduziu, e o nosso irmão Edu, que está nos auxiliando também na programação. Que Deus venha abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Amém, pastor? Amen. Quer fazer agradecimento, pastor? Amen. Amen. Oh, queremos orar, mas da mesma forma que eu disse, a minha palavra não vai ter efeito na sua vida. Se até hoje, até neste momento, você está andando na vida do pecado. Mas, se você tomou a decisão de abandonar o pecado, se você tomou a decisão
de se separar com o pecado, eu vou profetizar hoje na sua vida. Eu acredito que tudo que eu vou falar na sua vida hoje, o Deus do céu, a Bíblia disse, o Senhor disse, que Ele está atrás da palavra do servo do Deus para accomplir. Todas as palavras que o servo de Deus pode falar, Deus estará atrás para accomplir isso. Mas só se você está andando conformemente na palavra de Deus. Não sei qual é o seu problema. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Não sei quanto tempo que você demorou neste sofrimento. Eu não sei. Mas o que eu sei? Jesus de Nazaré, Ele é capaz de dar a solução na sua vida. Ele pode te responder ainda agora. Em nome do Senhor Jesus. Vou orar para ti, você que tomou a decisão de se separar com o pecado. Santo Deus. Na samba ele é pai na yo. Orei em nome Na de bonde ele Jesus. é pai na yo. Em nome de Jesus que estou orando. Tu as dit dans ta parole. Tu falaste na sua palavra. Allez, Vai, faites de toutes les nations. façam toda a nação com os meus discípulos. Tu as dit, je suis avec vous Dizes tous que les estarei jours convosco todos os jusqu'à la fin dias du monde. até o fim do mundo. Eu sei que neste momento eu abençoe. Amém. Que a sua mão todo poderoso Aleluia. toca na vida de cada do seu povo que Aleluia. está à frente da televisão, à frente da rádio, tudo que está escutando este momento, Senhor. Que maboko liboko no yanguya e touché via Que a sua mão moko poderosa toca a vida de cada um. boko na yo yanguya A sua mão e poderosa touché que toca ndeko nyonso azopela todo irmão que está doente. tel que soit provenance to Independentemente origine ya do maladi problema. okozala nango na kombo na Em Yesu nome de Jesus. na kombo na Em Yesu nome de Jesus. nazali kotya libanda ya bomoi Eu estou colocando fora da sua vida influence nyonso ya maladi toda influência da nguya doença, nyonso ya maladi todo o poder da doença ezala maladi que naturelle to esteja natural ou surnaturelle sobrenatural. makomi elobi na A ngai palavra de Deus diz, na kombo na em Yesu nome de Jesus, mabolongo nyonso todo ezofukama joelho vai na ajoelhando. likolo na sepe Em na cima se ya ele, mabele por baixo da terra. nazofukamisa Eu maintenant estou a fazer toute ajoelhar puissance ya todo o maladi poder da doença, influence nyonso ya monde toda a ya influência ténèbre do mundo das oyo trevas ezorenie likolo ya que bomoi está na reinando yo sobre a sua vida, balimiti todas as ya limitações famille da família, balimiti os limites, ya binemi ya os mosala inimigos do trabalho, na kombo na que Yesu cai por terra, em nome de Jesus. ekweya Que maintenant cai por terra, au nom puissant de em Jésus nome de Jesus au Cristo. nom puissant de Em Jésus nome de Jesus. makomi elobi na ngai A palavra de Deus que diz: 1000 tombent à ta droite 1000 cairão da tua direita et 10 000 à ton e côté 10.000 sobre o outro mais lado, yo mas tu okosimbama não te será atingido. na kombo na Yesu Em nome Masiya de Jesus, nakangoli baoyo nyonso baza ya eu kokangama liberto todo o que está baoyo nyonso baza ya oprimidos, kolakelama todos que mabe estão amaldiçoados. napamboli beyo na Eu estou kombo vos na Yesu abençoando em nome de Jesus. nalongoli baloba nyonso Eu négatif tiro todas as palavras de maldição. nakweyisi balimitation nyonso ya Fiz famille cair por terra toda a limitação da na família. kombo na Yesu Em Masiya nome de Jesus. makomi elobi na ngai As palavras de Deus il y a diz: donc maintenant E aucune agora, não condamnation mais pour nenhuma ceux qui sont en condenação Christ por aquele Jésus. que está em Cristo Jesus. Ba malédiction kweya, As maldições ba caem por malédiction terra. kweya. A maldição cai Na por terra. kombo na Yesu Em Masiya, nome de Jesus. receba sua bênção Aleluia. na poko ya lelo. Aleluia. Seja abençoado na poko ya lelo. Amém. Esika oyo kolela ezalaki na longoli kolela. Amém. Esika oyo mawa ezalaki na longoli mawa. Onde estiver Na a tristeza, eu kombo tirei na a tristeza Yesu em nome de Masiya. Jesus Cristo.
Que la paix du Seigneur Que a paz do Jesus-Christ Senhor Jesus Cristo reine na casa bom que reina sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Na combo na Jesus. Amém. Amém. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão Abraão, quer agradecer? Obrigado, vou agradecendo o povo de Deus que está nos acompanhando agora. Amém. Todo mundo, agradeço o pastor Fábio, a sua esposa, a pastor Marlene, Amém. esqueci o nome. Marli. É um casal muito abençoado. Amém. Eu amo muito também pelo convite, né? Eu pensei o seguinte, eu sei que muita gente nos acompanhou aí, tá dizendo, isso daqui é diferente. É porque a gente sabe que a gente é africano, então essa união tem um significado. Aleluia. Significa que o nosso Deus não depende da nacionalidade, mas nosso Deus depende do coração. Amém. A Deus não tem porque você de fora, você de dentro, não. A Deus é o seu espírito. A razão pela qual a Deus não tem mulher, não tem nacionalidade, não tem homem. Todo mundo é espírito para ele. Amém. A razão pela qual eu agradeço para essa união, para esse convite, pela consideração. E também vou agradecer o meu pastor, né? Vou agradecer a minha igreja. Amém. A partir do Rio de Janeiro, tem um pastor reverendo Leonardo. Amém. Ele é o meu pai, que me recebeu aqui no Brasil. Eu agradeço ele, também vou agradecer o meu pastor daqui do São Paulo, né? Pastor 10. Agradeço também a minha família, a minha igreja Jordão. Agradeço a minha igreja, a família Betesda. Agradeço também a minha mãe, Mamãe Simba, né? O meu pai, que vai nos acompanhar a partir de Angola. E também agradeço a nossa irmã Dorcas, que está nos acompanhando. Deus abençoe a todo mundo. Beijo pelo convite. Somos muito gratos por estar aqui. Eu sei que não será a última vez estar aqui. E que Deus seja louvado por tudo. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a cada um nesta noite. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Décio por ter trago a palavra de Deus, o nosso irmão obreiro, Abraão, que nos ajudou muito aqui, o nosso irmão Edu. E se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui para falar do amor de Deus, Amém. Em nome de Jesus, e as portas estão abertas para o pastor Décio, nosso irmão Abraão, em nome de Jesus. E hoje foi um culto diferente, irmão Edu? O culto abençoado, porque Deus ele não tem limite. Deus ele abre fronteiras. Yes. E quando Deus ele abre fronteiras, não tem barreira que impede. Amém. Então eu creio que não ficará só nesse dia, mas outras oportunidades teremos para os irmãos estar aqui conosco em nome de Jesus para falar da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco, e se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira estaremos reunidos para a glória de Deus. Glória a Deus. Tenha uma ótima noite, um excelente final de semana, e não se esqueça de falar com Deus, porque Ele está de ouvidos abertos para nos escutar o nosso clamor. Deus abençoe, tenha uma ótima noite em nome de Jesus. Amém.